Olá, queridos e amados irmãos, mais um devocional e vamos meditar neste tema, salvo do perigo por uma insônia. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Esther, capítulo 6. Diz assim, verso 1: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu e os servos do rei que ministravam junto a ele, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Meus amados, o nosso Deus governa o mundo inteiro. Ele controla os acontecimentos mundiais para maior benefício de seu povo. E neste pequeno devocional tenho como objetivo fortalecer a fé dos salvos e convencer aqueles que admitem a existência de Deus de que as obras da providência divina não são mero acaso. Há muitas pessoas que se chamam cristãs, que consideram os acontecimentos em suas vidas como simples eventos naturais, até produto do acaso. Não é assim. Eles pensam nos acontecimentos mundiais e nos santos de Deus como se não fossem governados pelo próprio Deus, mas por coisas naturais. John Flávio, ele diz o seguinte, que Deus é capaz de fazer diferentes coisas para cuidar de seu povo. Como um trabalhador usa vários tipos de instrumentos no seu trabalho. Do mesmo modo, um artesão, ele pega um rústico pedaço de madeira e transforma numa obra de arte. Também existe uma mão hábil, uma mão que trabalha, que usa instrumentos na oficina da providência. É assim. O livro de Esther, que nós fizemos menção agora, ele mostra a providência de Deus em cuidar e proteger o seu povo. Um fato interessante é que o nome de Deus não é mencionado neste livro. Nem há qualquer alusão ao livro no Novo Testamento. Porém, em nenhuma outra porção da Escritura Sagrada, a providência e a soberania de Deus são tão perceptivelmente destacadas. O livro mostra o ódio de Amã contra os judeus. Ódio e arrogância, dois ingredientes que trabalham junto com a finalidade de matar aqueles que não se curvam diante de homens que se consideram tão poderosos em si mesmos e que desprezam não somente a vida, como desprezam ao Deus Todo-Poderoso. E quando eles encontram pessoas que temem a Deus, eles podem realmente fazer de tudo, ou querem fazer de tudo para destruí-los. Mas tem um Deus que cuida, tem um Deus no controle. Amã, seus filhos, seus colaboradores, odiavam os judeus e desejavam destruí-los a qualquer custo. Forjaram um plano para isso, um decreto real para exterminar os judeus. E o rei assinou esse decreto. Tinha também uma forca preparada para Mardoqueu. Porém, nos dias de Esther, houve vários atos da providência que combinaram para provocar a queda do perverso Amã e trazer salvação aos judeus. Deus agindo para proteger seu povo. A história bíblica nos conta que quando Mardoqueu informou a Esther o que estava acontecendo, ela disse que não poderia comparecer à presença do rei sem que fosse chamada. Agora, Mardoqueu, ele faz uma argumentação a Esther. Então, quando ele recebe a resposta de Esther, ele deixou claro que ela era a melhor opção de intercessão junto ao rei naquele momento.
e argumenta com Esther sobre a responsabilidade dela nesse caso. Em Esther capítulo 4, verso 13 e 14, nós podemos ver isso. Esther capítulo 4, verso 13 e 14, diz assim: então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Mardoqueu chama a responsabilidade de Esther nesse caso. Ele acredita no livramento dos judeus. E sua confiança baseia-se na soberania de Deus ao levar adiante seus propósitos e cumprir suas promessas. O livramento viria, ainda que não fosse por meio de Esther. Tem um fato muito interessante nesse contexto, que é uma relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Muitas vezes, meus amados, nossa ansiedade põe tudo a perder. Porém, nós precisamos confiar que o Senhor fará a sua parte. Mas Ele também nos delegou algo a fazer. E nós precisamos descobrir o que devemos fazer nesse momento. Deus usa meios. E a providência de Deus surgiu diante da oração. Em sua soberania, Deus decidiu agir por meio da oração de seus servos. Por isso temos tantos versículos na Escritura Sagrada sobre a oração. Até em Lucas capítulo 18, o verso 1, o nosso Salvador contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Queridos, nós temos uma opção. Ou orar e ficarmos firmes, ou simplesmente não orar e esmorecermos. Não há providência de Deus sem a oração. Deus decidiu também que vai ser dessa maneira. Então nós precisamos crer que Ele pode fazer. Vamos buscá-lo em oração. Em Jeremias capítulo 33 e o verso 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando Esther se viu diante daquela terrível circunstância, ela pediu a Mardoqueu que convocasse o povo e que orasse e jejuasse em seu favor por 3 dias. Nós temos aqui no versículo 15, então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Aqui nós temos uma proposta até de culto. Não quero discutir aqui a questão do jejum e etc. Mas o fato, realmente, meus amados, do sacrifício. De realmente termos um tempo separado para Deus. Precisamos disso. Esther, ela decidiu também por jejuar, junto com suas criadas, mesmo estando no palácio, desfrutando das iguarias do reino. O Senhor Deus não rejeita um coração contrito. No Salmo de número 51 e o verso 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Foi assim. Esse foi o sentimento de Esther, um coração quebrantado e contrito. Agora tem outro fato aqui. Ela sendo rainha, ela se submete à ação de Deus. Quando ela clamou para que, aliás, quando ela pediu que o povo jejuasse, e mesmo ela pedindo a oração,
Ela disse assim: eu vou perante o rei. Se perecer, pereci. Hoje nós vivemos em um tempo de determinismo religioso. As pessoas determinam o que Deus deva fazer. Esther, ela ora, mas ela está disposta a receber a providência divina. Ela está disposta até morrer. Ela se submete à ação de Deus. Como fez Sadraque, Mesaque, Abidnego naquela fornalha. Como fez Daniel, diz a Bíblia que ele orava, mas a oração não o livrou da cova. Como também fez Estevão, como o próprio Senhor Jesus Cristo quando orou no Getsemane. Todos eles oraram, pedindo a interferência divina. Porém, estavam dispostos a receber de forma submissa a providência de Deus, ainda que fosse a morte. Tem sido assim conosco também. Muitas orações pedem a interferência divina para desejos terrenos, mas não estamos muitas vezes preparados para morrer por causa de Deus. Meus queridos e amados, o lugar mais elevado onde um homem pode estar é inclinado na presença de Deus, em submissão a Ele. Submeter-se é orar e permitir livremente o agir de Deus sobre nossas vidas e sobre as circunstâncias que nos rodeiam. Aliás, Mardoqueu, ele foi livre da forca e ainda foi exaltado. Nós podemos ver isso em Esther capítulo 6, verso 1. E o povo foi salvo do massacre. Em Esther capítulo 8, Esther capítulo 8, verso 10, diz assim: e escreveu em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviava as cartas pela mão dos correios a cavalo que cavalgavam sobre guinetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia em que todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, eles foram livres do massacre. Então a história de Esther é uma lição do cuidado providencial de Deus em relação ao seu povo por meio de uma nação pagã. Deus cuidou de seu povo e protegeu com sua providência por meio de Esther e Mardoqueu, livrando-os das mãos de Amã. Deus, ele participa dos acontecimentos do mundo para salvar o seu povo do mal e cumprir os propósitos redentores em seu favor. Vamos lembrar que Deus está no controle do que acontece até o cumprimento total de sua história. Deus ordena todos os acontecimentos e atos, até os dos ímpios, para levar avante os seus propósitos. O propósito final de Deus não pode ser frustrado pelas maquinações satânicas. Deus mantém um controle secreto sobre os negócios do seu povo. As suas mãos invisíveis mudam as cenas quando necessário. Deus providencia o socorro e o livramento por meio de pessoas. Esther e Mardoqueu foram os instrumentos nas mãos de Deus para o livramento do povo dele, do seu povo, aliás. Deus humilha a quem se exalta e exalta a quem se humilha. Vamos lembrar o nosso versículo devocional, 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tua graça.
Obrigado pelo privilégio que temos em sermos chamados teus filhos. Obrigado, Deus, por sermos objeto de seu amor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós. Abençoa o teu povo nesse momento de dificuldade. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar em Ti. Assim nós oramos no nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo.